Prontinho. Então, boa noite para todos nós. Com certeza que vocês já sabem que o título da fala de hoje é A Porta do Coração. Como será essa porta do coração? Se vocês olharem aquela imagem que tem ali do Cristo batendo uma porta, vocês vão ver que aquela porta ali não tem maçaneta para abrir, né? É a porta do coração, só abre por dentro. Aqui nessa leitura aqui tem o histórico dessa imagem ali. Mas eu quero começar com uma prece, como é de costume a gente sempre fazer, cada trabalho que se faz. Fechando os olhos, agradecendo com a maior força possível do nosso ser, por este momento, por aqui estarmos, por as coisas que deram certo, por aquelas que não deram tão certo. Agradecer por tudo. Para poder, então, estarmos nós qualificados, dignos de fazermos as nossas rogativas. Fazer os nossos pedidos aos mentores amigos, a Jesus, ao nosso anjo de guarda. Primeiramente pedindo a eles que não desistam de nós e que não nos deixem desistir dos nossos propósitos, da nossa proposta para o bem. Fazendo isso, podemos então dar o trabalho por aberto, já que estamos todos nós conectados com o mundo espiritual. Vamos neste momento ouvir esse recado que os mentores amigos acharam por bem nos passar. Peço eu uma ajuda especial para que eu possa passar esse recado da melhor maneira possível, fazendo com que todos entendam o que nele será dito. Damos o trabalho por aberto, desejando paz, harmonia e luz para todos nós. Que assim seja. Então, para abrir-se a porta do coração, precisa de quê? Eu diria que a prece é o caminho mais curto. E aqui nesse livrinho aqui, que a Federação ensina como fazer o Evangelho no Lar, tem aqui um capítulo que foi tirado justamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, item 9, que nos diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, por vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então essa seria a maneira de abrirmos a porta do coração. Nos apresentarmos a Jesus, aos mentores amigos. E aqui nesse livrinho é uma maneira carinhosa, porque é a Constituição Divina. Tem todas as leis aqui, que uma que às vezes me assusta é a lei da destruição, também tem aqui nesse livro, que precisa que algumas coisas se acabem para que outras comecem. É natural, né? Mas é um título que meio que assusta. E esta aqui da Porta do Coração é da lei de adoração.
É a questão 658 do Livro dos Espíritos. Agrada a Deus a prece? Esta é a pergunta do Livro dos Espíritos. A 658. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo. A prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, não tem fundamento, né? Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade, mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, isso aqui está no Livro dos Espíritos, a questão 658. Oração e sentimento. Podemos, com as palavras, exprimir o que vai em nosso íntimo, desde que não estejamos nós a mentir, né? Mas se nos limitamos a pronunciá-las ou repeti-las em meras fórmulas verbais, caímos no mecanismo estéril em que os lábios movimentam-se divorciado do coração. Então a gente ouve às vezes como gozação que é dado como punição, reza 10 Pai Nosso e mais umas 20 Ave Maria. Mal eu posso garantir que isso não faz. Mas será que precisa repetir tantas vezes? Não podemos nos esquecer que estamos nós em comunicação com os anjos, com o Jesus Cristo, com o Pai Criador. Repetir a mesma frase 30 vezes. Ou ler uma prece, que nem falou, descolado do coração, ler só com os olhos e a boca. Mal eu posso garantir para vocês que não faz. Não faz tanto bem como poderia, mas mal não faz. Esse engano é cometido por muitos profitentes religiosos que decoram orações usando-as como recursos mágicos para a solução de seus problemas, cuja eficiência estaria subordinada à quantidade de repetições. Isso ocorre particularmente com o sublime Pai Nosso de Jesus. Preciso roteiro da oração, confundindo com inócua reza. Aí que está, fazer uma oração não é a mesma coisa que rezar. A oração tem que vir de dentro. Temos que estar sendo sincero, principalmente conosco mesmo. Havia um preto velho que era escravo. Trata-se, sem dúvida, da mais degradante condição social a que se possa submeter alguém. O infeliz não detém a posse nem de si mesmo. Há um Senhor que pode dispor de seu corpo, de seu trabalho, de suas horas e até mesmo do seu corpo. Não obstante, ele vivia relativamente feliz, porquanto era alguém profundamente ligado a Deus. Então, essa situação que ele vivia, aparentemente impossível, subhumana,
ele era feliz porque era ligado a Deus. Diariamente, em plena madrugada, dirigia-se à gleba de terra sobre seus cuidados e antes de iniciar o trabalho do dia, tirava o chapéu, erguia os olhos para o céu, levava a mão direita ao peito e dizia humilde: Senhor, preto velho está aqui. Ele estava dizendo isso com o quê? Com o coração. Porque ele não sabia muitas palavras, ele não fazia nem ideia de como ler uma prece, mas ele fazia a dele. Ou seja, ele se colocava à disposição do Pai Criador, de Jesus, o coordenador do nosso planeta, que ele estava ali. Se for preciso, me usem. A gente não costuma dizer, principalmente esses caras da fronteira aí, se precisar de mim, prende um grito. Eles fazem, né, meu amigo Léo? Meu amigo Léo é da fronteira. Aqui na Serra a gente também usa esse termo. Principalmente mais no meio gaúcho, mais no meio campeiro, gaúcho, a gente usa. Se precisar de mim, prende um grito. O que é isso? Eu estou me pondo à disposição. Se os meus préstimos têm sentido para contigo, me procura. Porque a gente ainda quer ser procurado. Porque o certo mesmo é quando vermos alguém com problema, chegar e ajudar, sem pedir nada em troca. E a maioria das preces lidas que a gente vê por aí é assim que ensina. Mas ler uma prece não é a mesma coisa que estudar uma prece. O Pai Nosso tem estudado ele frase por frase. O que significa, o que eu estou tentando a dizer, ou estou dizendo. Apenas isso. Ele era analfabeto e não conhecia muitas palavras, mas fazia o essencial. Exercitava o sentimento com o impulso do Filho de Deus, que não quer iniciar seu dia sem pedir a bênção do Pai. O que importa, portanto, na prece não é a sua duração, a repetição, a sofisticação das expressões. Fundamental, indispensável é a presença do sentimento. Rebuscar palavreados para fazer uma prece bem bonita, se não tiver sentimento, o resultado vai ser bem pequenininho. Não que faça mal, como eu disse anteriormente, mas podia fazer muito mais bem. Há pessoas que, atormentadas por complicadas perturbações, submetem-se durante longos períodos ao tratamento psicanalítico. Falo em numerosas sessões de terapia de sua vida pregressa, enunciam seus anseios, seus receios, os problemas existenciais, enquanto o médico, anotando aquela enxurrada de informações, tenta pôr um pouco de ordem em sua casa mental, ajudando a superar suas angústias. Resultados mais amplos e eficientes alcançariam os próprios consulentes se, sem abdicarem dos benefícios da medicina, conversassem com Jesus. Aquela prosa bem calma, tranquila, falando de mim para mim mesmo e com Jesus. A verdade pura, nua e crua. Se precisarmos nos recolher
num ambiente mais íntimo, não tem problema. Às vezes, não temos nós coragem de nos pronunciar no meio das pessoas ou perto das pessoas, mesmo aquelas pessoas que convivem com a gente há 20, 30, 40, 50 anos e nos conhecem tão bem quanto a gente mesmo. Mas, às vezes, encontramos esse tipo de problema. Então, que nos fechamos num quarto, no nosso de preferência, e façamos essa prosa com Jesus, dizendo a Ele das nossas fraquezas e o que nós estamos achando precisar. Porque muitas das vezes a gente pede na prece aquilo que a gente acha que precisa e nem precisa. Mas é preciso que a gente se pronuncie para que os mentores amigos tomem as providências, nos fazendo ver que aquilo que está sendo pedido não é a necessidade maior para o momento. E todo mundo, todos nós, já cometemos esses deslizes, esses erros. É o que explica na questão 660 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que assistem Kardec. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos, mas fazem a prece uma ocupação, um emprego, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A eficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira porque o aplicam. Temos que saber receber os conselhos que vêm certamente do Mestre. Muitas pessoas às vezes nos dizem coisas que não gostamos, mas nesta hora temos que parar, pensar e avaliar se realmente aquilo ali não é um recado dos mentores amigos. Provavelmente seja. Então essa é a hora que nós temos que aplicar o remédio certo. Aqueles que colocam na prece os ingredientes da humildade e da sinceridade, dispostos a reconhecer suas mazelas, no propósito da própria renovação, têm suas dificuldades dissolvidas pelos mananciais de bênçãos que se derramam sobre suas cabeças, emanando-os do Criador. A conversa com o Cristo expõe suas limitações. Fatalmente receberá o apoio espiritual que lhe permitirá vencer o vício. Somos viciados num monte de coisa. A gente fala em vício, normalmente a gente pensa assim, o vício é fumar, é beber, é falar da vida dos outros, esses são os principais. Mas a gente tem muito outros viciozinhos. Tem um que eu até comentava com a minha esposa, acho que foi ontem de manhã na hora do mate. A gente sempre que olha para uma pessoa, a primeira coisa que a gente procura, a gente tenta ver é as coisas ruins. Os defeitos. E é simples de achar defeito nas pessoas, todo mundo tem, é fácil. Mas qual o benefício que isso irá me trazer ou para esta pessoa que eu estou vendo os defeitos? Nenhum. Então, eu não vou querer aqui que
todo mundo vire santo da noite para o dia e não veja defeito nas pessoas, não. Mas vamos procurar, para cada defeito, ver também uma virtude, uma coisa boa, que certamente as pessoas também têm. Se não estamos conseguindo agir dessa forma, é a hora de orarmos. Fazermos prece, como disse aqui no livrinho, por nós mesmos. E por essas pessoas que nós estamos a avaliar. Mas aquela prece conversada com Jesus, sem ler nada, fazer com os nossos argumentos, do nosso jeito, com o nosso sentimento. Isso às vezes é complicado? Não, eu não disse nenhuma vez até agora que é fácil essa conduta. E não é. Porque o conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. Isso foi o Cristo que falou há muito tempo. E até hoje ainda é objeto de debate, de discussão. Ah, mas eu me conheço, será? Que nem o meu neto faz comigo, eu ensinando ele a fazer os temas de matemática, eu digo assim, será, vô? Ele não tem certeza, ele está me pondo em dúvida. Aí eu quase embrabo com ele e penso assim, bom, mas se eu com quase 70, eu não consigo conversar com esse cara com 9, então eu não aprendi nada. Daí eu afirmo, não, eu tenho certeza. Não, se o senhor tem certeza, então podemos tocar em frente. Então a gente não tem certeza daquilo que a gente pode ou daquilo que a gente é, os nossos limites. Ah, mas eu sou um cara calmo, sereno. Se está tudo calmo, tudo sereno. Aqui na Casa Espírita, então, é uma maravilha. A gente vem aqui, a gente conversa com qualquer tipo de assunto e tudo rola legal. Ou não? Ou estou mentindo? É, beleza, né? Mas sai ali fora, pega um coletivo ali da Santa Teresa, cheio desse jeito assim, assim é que eu estou velando. O cara não tomou banho faz uns 3 dias. A tua calma, a tua paciência, a tua harmonia continua igual? Não. Também pudera, né? A gente está sendo posto à prova para ver até que ponto a minha paciência chega. Esta hora que eu me incomodar dentro de um ônibus desse é a hora de fazer a prece. Aquela oração em silêncio. Agradecer ao nosso anjo de guarda por ter me colocado naquela situação. Para mim ver, ter certeza que eu não sou tudo aquilo que eu penso ser. E para a gente chegar a isso, a gente tem que ter tranquilidade para parar e fazer esta prece. Fazer esta oração. Por a gente, pelos amigos, os vivos e os mortos também, pelos familiares, por aquelas pessoas que a gente sente assim que não tem aquela afinidade muito boa, também por aqueles. Para que aquilo seja dissipado, para que haja, no menos tempo possível, o entendimento. Porque quando Cristo pediu para amar os próprios inimigos, ele não estava pedindo que era para mim amar os inimigos, que nem eu amo os amigos, obviamente. Isso não é possível, principalmente para nós, os seres humanos em evolução. Mas nós podemos não amar como amamos amigos, mas não precisamos odiar. Não precisamos ir no outro extremo. E esse equilíbrio a gente só consegue orando, pedindo forças, primeiramente ao nosso anjo de guarda, que não desiste da gente, ele vai em todos os lugares, não. Tem uma historinha que eu acho que é o Raul Teixeira que conta, que ele queria muito ir na praia, dizer que ele não precisa ir na praia, porque ele já nasceu bronzeado com olho verde, lindo, negrão bonito. Eu vi ele dizer isso lá na UX uma vez. Mas ele queria ir na praia, ele se criou 600 metros longe do mar em Vitória do Espírito Santo. E daí ele consultou o anjo de guarda, os mentores dele ali, se ele podia, ele não pode.
Aí chegando lá, ele, como não tinha muita experiência naquele ambiente, se embaraçou com algumas coisas lá e chamou-os, procurou os seus mentores, o seu anjo de guarda. Não encontrou, voltou para casa e cobrou Deus. Como que não? Nós dissemos que tu podia ir lá. Nós não. Nós já temos num outro lugar diferente, que aquele lugar não serve. Então esses cuidados a gente tem que ter sempre, porque às vezes no nosso dia a dia, trabalho, rua, ou empresa, ônibus, é complicado. A gente se vê em embaraço algumas horas. O nosso anjo de guarda com certeza está ligado a nós. Às vezes não está bem junto com nós, mas está ligado a nós. E sempre que tivermos nós esse tipo de embaraço, vamos nos colocar em concentração conosco mesmo e fazer que nem o preto velho aqui, ó. Eu estou aqui. Me ajuda que eu estou encrencado com algumas coisas. Mas não precisa pronunciar, é uma outra confusão que a gente faz. Ah, tem que fazer uma prece. Não, não precisa. Prece de agradecimento, porque na verdade a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para pedir. E a gente se detém avaliando e observando quais? Aquilo que a gente não tem. O que a gente tem, a gente passa batido e não dá o valor devido. Família, amigos, filhos, netos, os companheiros da casa espírita ou de qualquer religião que a gente queira frequentar, escolheu e se encontrou. A gente tem tudo isso e a gente não dá o valor devido para essas situações. E é a hora de fazermos uma prece por eles e por nós, pedindo que nos dê o tão chamado, tão famoso discernimento. Ver o que eu tenho de ver. Sentir o que eu tenho de sentir. Isso com o coração aberto. Se for preciso conversar, que façamos essa prosa, essa conversa. Mas sempre com transparência, procurando a dar um apoio positivo, crescimento para aqueles que convivem com a gente. Porque isso nos faz ser diferente. Agora que tem aqui no final dessa leitura, que tem aqui, que vai falar sobre aquela pintura que tem ali. Acredito, aquela ali foi a dona Céci Novello que pintou aquela pintura ali. E essa aqui eu já vou dizer o nome do homem, que é nome meio esquisito, mas é no quadro A Luz do Mundo, o pintor Roland Rutz mostra Jesus num jardim à noite, segurando na mão esquerda uma lanterna e com a direita batendo numa porta. Ao ver o quadro, um crítico de arte observou: Senhor Utz, esta obra não está acabada. Falta pintar a maçaneta da porta. O cara criticou, era poderoso, né? E não tinha respeito por nada também. Engano seu, explicou o artista. Esta porta simboliza o coração humano. Só pode ser aberta pelo lado de dentro. A ajuda do céu chega invariavelmente em todas as situações, desde que nós disponhamos a abrir a porta do coração. Então, sempre que fizermos as nossas rogativas a Jesus, aos mentores amigos, ao nosso anjo de guarda, podemos ter certeza que vamos receber o que merecemos. E normalmente achamos que merecemos mais.
É sempre assim. Mas o que estamos nós nos fazendo merecedores para aquele momento, vamos receber. Tem uma mensagem que eu não me lembro agora quem é que escreveu, que é uma mensagem que vai fazendo a lista. Pediu força e deu trabalho para fazer. Pediu inteligência, vieram os problemas a resolver. É uma lista grande. Eu devo ter essa mensagem lá em casa no meu arquivo. Lá. Qualquer hora dessa eu vou trazer para nós ler aqui. E é bem assim. Não é diretamente. E não vamos também fazer rogativas ao mestre para nos dar um apartamento em Camboriú com a Hilux na garagem, né? Seria um abuso. Poder para isso eles têm, com certeza. O poder do mestre é ilimitável. Mas isso cabe a nós. Ele tem que nos dar braços fortes, inteligência e disposição para nos atracar no trabalho e conseguir essas coisas aqui no plano. Mas eu sou sincero para vocês, tem pessoas que pedem esse tipo de coisa. Tem, né? Olha que tem. Ah, vou pedir para Jesus me ajudar para o meu emprego triplicar o valor do meu salário, meu patrão. Não, mas peraí, mas não é assim. Mas não sabemos nem fazer uma prece direito, né? Uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro quando eu trago essas leituras aqui, faz o que? Já uns 20 dias que o Léo, ele não me convidou, ele me deu uma intimação. Ó, dia primeiro, tá tudo bem, não se discute. A intimação a gente não discute, a gente comparece, né? E eu comecei a buscar. E eu estava bastante chateado com esse assunto, porque a gente observa, escuta, mas as pessoas parecem que não... E daí eu devo ter lido esse texto que eu li aqui agora, eu devo ter lido isso no mínimo umas 15 vezes. Primeiro porque eu sou meio burrinho para entender. E depois é outra coisa, eu quero aprender primeiro para depois me meter a dizer alguma coisa a respeito. Então o primeiro que aprendeu com esse texto fui eu. Fui o primeiro. Tenho certeza disso. E procurei da melhor maneira passar esse recado para vocês. E vou fazer um pedido agora, de coração para coração. Passem esse recado adiante para todas aquelas pessoas que vocês tiverem oportunidade. Independente se eles têm religião ou não têm, a religião que for, independente disso. Mesmo que não tenham religião, mas tem um Deus, tem um Jesus Cristo, coordenador do nosso planeta, tem o anjo Ismael que cuida aqui do nosso paizinho, que vai nos ouvir. Orientem os amigos, os colegas, os filhos, os netos, quem já tem, como fazer os nossos pedidos a Jesus. Que uma Hilux na garagem, num apartamento em Camboriú, no momento é impossível. É impossível por quê? Porque ele ainda não tem o dinheiro para comprar, né? Esses dias eu assisti numa palestra do Haroldo Dutra, não sei qual é que era lá, era no YouTube. E ele falava assim, se tu chegar numa pessoa e perguntar por que ele está fazendo determinada coisa, por absurda que ela seja ou por absurda que ela me pareça, e se ele disser que está fazendo por amor, não te mete. Porque a pessoa que faz as coisas por amor não desiste por nada. E quando ele disse aquilo, eu fiquei pensando, mas tem razão. O Haroldo sabe bastante, bem mais que eu, né? Porque a pessoa que está fazendo por dinheiro, no momento que ele parar de receber, ele para de fazer. Ou qualquer desacerto que existir ali, acabou. E se ele está fazendo por amor, ele não vai olhar essas coisas. Ele vai fazer prece por ele, por um amigo dele, por a família dele, por os doentes no hospital, por os inimigos dele. Ele vai fazer prece, vai orar por todos. Porque ele está fazendo por amor. Que coisa bonita. E nós podemos fazer isso. Nós pode. Mas, gente, esse era o recado. Na hora de fazerem as orações, pensem.
Pensem nisso. Que com certeza o resultado virá antes do que estamos pensando. Obrigado e boa noite para nós todos. Eu encerro. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer por este momento. Agradecer a assistência, o amparo dos mentores amigos. Mas vamos procurar nos manter concentrados, equilibrados em nossos pensamentos, para que, posteriormente, encerrando esta parte do trabalho, teremos o trabalho de passe, ou seja, a conclusão da consulta de hoje. Os mentores amigos ali já estão, com os medicamentos em dose apropriada para cada um que por ali passar. Que eles possam chegar em nós e ministrar esse tratamento. E que a nossa noite seja de um sono tranquilo, de descanso, para concluirmos a nossa semana, que amanhã ainda é sexta-feira. Obrigado, gente. Boa noite.